Olá, hoje eu vou fazer acompanhada. Então, vamos falar primeiro sobre as diferenças de métodos brasileiro e europeu e o significado das cartas. É o seguinte, cada carta, vamos começar pelo método, né? Melhor. É o seguinte também. Existem diversas formas de se ler os significados das cartas e eu prezo muito pelo técnico. Eu conheci pessoas que jogavam pelo método europeu, que, por exemplo, a carta do trevo. Deixa eu pegar aqui a carta para mostrar. Então vamos falar do trevo. O trevo é esse aqui. Então ele também é lido como uma carta de azar, mas seguido de boa sorte, sabe? Tipo, eu tive um azar pequeno e, consequentemente, me livrei de alguma coisa muito grande. E aí foi uma sorte maior. Por exemplo, você passou por um lugar ou você ia passar por um lugar, esqueceu o caminho que você ia fazer, o que fosse. E aí depois você descobre que teve um arrastão naquela rodovia. É tipo isso, sabe? Eu peguei um caminho mais longo porque perdi a entrada e mais adiante estava tendo arrastão que eu não sabia. Então, ou perder a condução que foi assaltada depois, o que quer que seja. Então, esse é o trevo. Eu gosto muito dessa interpretação brasileira, sabe? Não deixa de ser sorte. Mas eu particularmente gosto das dificuldades transponíveis. Eu também queria falar sobre algumas coisas que são importantes. Por exemplo, tem cartas que têm significado absoluto. O buquê, tá? O buquê tem significado absoluto. Ele pode sair com um rato, que ele vai significar uma coisa boa. Ele sempre vai trazer o positivo das cartas que estão em volta, não importa quão negativas sejam. A gente tem também, como eu falei, o rato. O rato, ele tem má fama, sabe? Então ele fala muito de desgaste, depende do contexto, tá? É sempre importante ter isso em mente. O contexto, ele faz toda a diferença. Então, tudo que está em volta, qual é a pergunta do consulente, todos esses aspectos. O rato tem essa fama ruim. E o que acontece? Ele pode significar realmente um desgaste, um dinheiro que está pingando aqui, a gente não percebe, uma goteira? Pode. Mas ele também pode falar sobre uma pessoa obstinada. Ele com o buquê do lado é bom, sabe? E a gente também tem aqui o urso, um outro exemplo de carta com múltiplos significados. Pode falar de maternidade, pode falar de uma pessoa controladora, pode falar daquela pessoa que tem aquela pegada, sabe? Pode falar de, que mais? Chefia ou liderança, pode falar também pode ser cargo espiritual ou profissional também, sabe? Investimento financeiro, enfim, uma infinidade de significados. O que eu quero dizer é que as cartas, como qualquer idioma, sabe, elas têm múltiplos significados também, como eu já havia mencionado. A gente tem gírias que formalmente significam uma coisa e no cotidiano significam outra, como a minha amiga maravilhosa Cleide, ela tá falando às vezes com a gente, ela é de Salvador, e fala mãe. E eu sei que ela tá falando tipo cara daqui do Rio. E mais mãe formalmente significa outra coisa. Significa uma mulher que criou ou cria um ou mais filhos. É isso, mãe. Enfim, deixa eu ver se faltou mais algum ponto. Seguinte, é importante também que a nossa intuição e a técnica estejam sempre alinhadas. Porque com técnica, a gente tem a compreensão das cartas, é essencial, mas se não tiver com a intuição afiada, o alinhamento com a espiritualidade, a gente perde mensagens. Lembra que eu falei? O atendimento é para durar 1 hora, o meu dura 3? Por quê? Porque as mensagens, elas precisam vir, sabe? E quando elas vêm em detalhes, então a gente precisa passar. É responsabilidade do médium. E a gente também não pode ter só a intuição, porque se a gente não tiver num bom dia, o jogo não vai. Fora que, às vezes, a gente só está intuindo, a gente entende que a espiritualidade está falando e na verdade ela está falando B, falamos o negócio está errado. E não vai fazer sentido, não vai bater. Então, precisa ter isso também.
eu gosto de falar que ao oracular, todo acerto é da espiritualidade. Agora eu tô falando bonito, sabe? Porque no dia a dia eu falo, enfim, ao oracular todo acerto é da espiritualidade. E o equívoco, ele é da humanidade. Então, a gente pega nossas opiniões, coloca a cereja do nosso bolo em cima e a gente tem que estar alinhado com o consulente. Então, se sair carta de múltiplos significados ou a gente estiver tentando compreender melhor o contexto, é importante que a gente confirme com o consulente. Olha, está sendo tal situação, por exemplo, do urso. O consulente está tirando para saber da mãe dele. A gente vai falar de chefia ou de finanças? Depende do que tiver ao redor, entende? Mas a minha mãe tá magrinha, saiu o urso, o quê? Ela provavelmente ganhou um pouco de peso, sabe? É isso. Não, ganhar peso não quer dizer nada de saúde diretamente e nem indiretamente. Não quer dizer nada de saúde, é isso. Mas é importante que a gente se atenha ao que está acontecendo ali, ao que está sendo explicado ali. É isso, passarinhos e meu filho. Bom, eu vou encerrar essa parte aqui e vou continuar na próxima parte, tá bom? Beijos. Se você gostou, comenta o que você achou. Se você tem um método de preferência, a gente vai usar o método brasileiro, tá? Então, se você tem um método de preferência, o que você acha, se você já joga, qual deck que você gosta. Ah, menina, esqueci. Olha só. Algumas baralhos, algumas editoras colocam essas cartinhas aqui, tá vendo? Esse aqui é o 10 de paus. De paus não, de ouros. Gente, é muito difícil, né? E aí, eu queria dizer pra você o seguinte, não se atenham a isso, porque esse aqui varia de editora para editora. Então aqui pode ter o 10 de ouros, mas na outra editora vai ter o de copas. Vai ter, sei lá, o de paus, que seja. Então não se atenham, tá bom? O importante é que a gente foque no significado das cartas, tá? É isso. Beijos. Comenta o que você achou, se você já está jogando, como é que está sendo, qual o seu método preferido. Marque seus amigos que querem aprender. Conhecimento, como eu falei antes, não faz mal para ninguém e sempre agrega, tá? Beijos.